Faculdade jogada fora. O que ela fez depois de ser zombada chocou o Brasil. Era uma noite fria. O vento sussurrava segredos e as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. No meio dessa cena, Ana estava prestes a viver algo que mudaria sua vida para sempre. Após anos de dedicação e suor na faculdade, ela se viu no centro de uma tempestade de risadas. Os colegas zombavam dela, chamando-a de fracassada, de quem nunca iria a lugar nenhum. O desespero pulsava em seu peito, e a angústia apertava sua garganta. Era o tipo de dor que traz a lágrima ao olho e a falta de ar. E foi nesse momento que ela decidiu. Basta. Ana saiu da sala, com o passo decidido. Qualquer um a veria como apenas mais uma aluna desprezada. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma centelha de determinação. O que poderia ser uma simples saída virou o ponto de partida de um plano audacioso e misterioso. O que ela tinha em mente seria um novo golpe de mestre ou uma loucura total. As paredes da faculdade pareciam ecoar seu grito silencioso enquanto ela caminhava para fora, indo em direção ao desconhecido. Ponto que poucos sabiam era que Ana não tinha apenas um plano. Ela havia descoberto um segredo enterrado entre os livros e câmeras do campus. Essa descoberta poderia reescrever sua história e deixar aquelas risadas zombeteiras lá atrás. Como ela planejava fazer isso? As luzes bruxuleantes refletiam em seu semblante, mostrando que a noite ainda guardava muitas revelações. Era apenas o começo de uma jornada sombria, cheia de reviravoltas e mistérios. Rei. Antes de continuarmos com essa incrível história, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu, sem avisar. Dê uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto você está lá, aperta o botão de like e isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Voltando a Ana. Com o coração acelerado, ela se lembrava das antigas rivalidades e das noites em claro, estudando para provas que, aos olhos de muitos, não valiam nada. Mas o que ela descobriu a levou a um caminho que ninguém poderia imaginar. Um antigo diário, coberto de mistério, e uma lenda urbana que assombrava a instituição há décadas. As histórias de um antigo aluno que desaparecera ao tentar revelar segredos obscuros do campus começaram a ecoar em sua mente. Ana estava prestes a desvendar algo que poderia não apenas mudar seu destino, mas o de todos que a menosprezaram. E no fundo, a pergunta pulsava: o que ela realmente era capaz de fazer agora, armada com esse conhecimento? O mistério a aguardava, e as sombras já dançavam ao seu redor, esperando por uma resposta. Capítulo 5. O portal para o desconhecido. A brisa gélida envolvia Ana enquanto ela passava pelo jardim da faculdade. Cada passo a afastava da risada cruel dos colegas e a aproximava de um mundo onde o silêncio era seu único amigo. O diário que ela tinha em mãos não era apenas papel amarrotado. Era um tombo no fundo de um abismo. O que estaria escrito naquele livro poderia desferir um golpe mortal na reputação da instituição. Ana, com a mente acelerada, parou embaixo de uma árvore antiga. Ali, em meio às sombras dançantes, ela se lembrou do que o diário revelava: segredos obscuros envolvendo experimentos não autorizados, acusações de corrupção e até mesmo propriedades ocultas sob a estrutura da universidade. Seu coração pulou de emoção e medo. O que se passaria naquelas páginas poderia retalhar a imagem do colégio, mas também poderia trazer consequências devastadoras para ela. A adrenalina percorria suas veias. A ideia de expor algo tão sério a deixou em conflito. Ela hesitou, imaginando as repercussões que enfrentaria: ameaças, represálias, até mesmo ser chamada de louca por mais uma vez. Mas a vontade de se vingar da zombaria que sofrerá a impulsionava. Este é o meu momento. Quem pode me parar? Pensou, mordendo o lábio inferior com determinação. Enquanto Ana caminhava, seu telefone vibrou. Uma mensagem a chamou para a realidade. Era de Lucas, seu único amigo verdadeiro no campus. Você está bem? Soube que saiu da sala chorando. Quer conversar?
O que Lucas diria se soubesse do que realmente se tratava? Ele sempre teve um senso diferente de justiça. Mas e se ele achasse que isso era extremo demais? Estou bem, só um pouco cansada, respondeu. Mas a verdade era que ela estava a um passo de descobrir algo muito maior. Uma sombra atrás dela chamou sua atenção, e seu coração disparou. Era um segurança. Está tudo bem aqui, senhorita? Ele perguntou, com um olhar inquisitivo. O medo a invadiu como uma onda. Ela forçou um sorriso, mas por dentro, sua mente corria. O que ele sabe? Mandei bem em passar despercebida até agora. Ana decidiu então que precisava de ajuda. Com o diário cuidadosamente escondido em sua mochila, sentou-se em um café próximo, projetando um plano. Seu olhar focava em cada cliente que entrava e saía, analisando quem poderia ser de confiança. Ela pensou em Letícia, a professora de história, que sempre encorajou seus alunos a investigar. Seria ela a pessoa certa para compartilhar essas informações? Enquanto os minutos se arrastavam, Ana não percebeu que um grupo de estudantes a observava de longe. Risos abafados e olhares maliciosos despertaram seu instinto de autoproteção. A cada risada ecoada, sua coragem parecia vacilar. A escuridão que lhe cercava se tornava mais opressiva. Eles foram até lá. O que fariam? Ela absorveu a tensão no ar como se fosse uma atmosfera eletrificada. Decidida, Ana levantou-se e fez um movimento brusco, quase um impulso. O que tenho a fazer é mais importante do que medo, refletiu enquanto caminhava para a porta. Mas, quando ela se virou, um rosto em particular a paralisou. Clara, a líder das zombarias, estava sorrindo, e com ela vieram os outros. Ana sentiu o mundo encurtar, como se estivesse em um filme de terror, e eles fossem os vilões prontos para atacar. Olha quem decidiu sair do esconderijo. O que acharia de se juntar a nós? Fracassada. Clara lançou um olhar de desprezo e as risadas aumentaram. Ana prendeu a respiração. A raiva fervia em suas veias. Mas no fundo, ela sabia que estava prestes a revelar um segredo que poderia transformar o jogo. De repente, foi como se uma luz nascesse dentro dela. As mais profundas sombras do campus começavam a fluir enquanto Ana se preparava para enfrentar seus algozes e utilizar aquilo que descobrira. E, no entanto, ao virar-se para oferecer uma resposta contundente, ela notou algo na mesa de Clara, um pequeno caderno preto que parecia tão familiar. Ei, aquilo não é? Uma onda de ansiedade pulou. Talvez fosse a chave para desvendar muito mais do que apenas sua própria história. Valdzando entre coragem e fraqueza, Ana foi tomada por um impulso. O que poderia acontecer em seguida? Pegar aquele caderno poderia custar-lhe o desprezo ou abrir um novo capítulo de sua vida. O tempo parecia congelado enquanto ela hesitava, a próxima decisão pesando sobre seus ombros. Qual seria seu próximo movimento? Capítulo 6. A coragem de D.S. Ana sentiu seu coração acelerar. O caderno preto sobre a mesa de Clara parecia pulsar como uma entidade viva, clamando por sua atenção. Era o mesmo tipo de caderno que ela costumava usar, aquele que abrigava suas mais inquietantes reflexões e quase todo seu passado. A conexão era instantânea e angustiante. O que Clara guardava naquele pequeno objeto? As risadas se misturavam a uma sensação crescente de urgência. Ana respirou fundo, tentando silenciar os ecos da zombaria que a cercava. A determinação ardia dentro dela. Olhou para Clara, que agora parecia menos uma inimiga e mais uma oportunidade. Talvez aquele objeto contivesse informações que pudessem mudar tudo, não apenas para ela, mas para aqueles que, assim como ela, eram vítimas da superficialidade do ambiente universitário. Eu preciso do caderno, pensou. Mas, como poderia pedir? O desprezo e a hostilidade de Clara eram evidentes. Eu só vou dar um jeito. Um jeito ousado, decidiu. Sem pensar duas vezes, Ana avançou, parando bem em frente à mesa onde o caderno repousava. Um silêncio cúmplice tomou conta do café, capturando a atenção dos outros estudantes. Aquela fração de segundo se alongou, e Ana podia ver o desprezo nos olhos de Clara, mas também uma pergunta. O que você está fazendo aqui? Me empresta isso, disse Ana, com a voz firme. A insegurança
abandonara. A surpresa pelos outros estudantes era palpável, cada um esperando pelo desenvolvimento daquela cena inesperada. Clara arqueou uma sobrancelha, uma mistura de raiva e desdém desenhada em seu rosto. Ah, e por que eu faria isso com você, fracassada? Clara desafiou, com um sorriso desdenhoso que fazia o estômago de Ana revirar. Sem se deixar abalar. Ela respondeu: porque talvez você se surpreenda com o que essa fracassada pode descobrir, e o que pode acontecer se você não me deixar. Uma pequena chama de bravura crepitava dentro dela. Os risos dos colegas foram se apagando aos poucos, o ambiente tenso recobrindo o café como um manto obscuro. Ana percebeu que não estava mais sozinha. Alguns estudantes olhavam com interesse, outros com expectativa. Aquela era a sua chance, e o que estava prestes a acontecer poderia ser o divisor de águas que tanto ansiava. Clara respirou fundo, momentaneamente atordoada. Antes que ela pudesse reagir, Ana estendeu a mão, como se estivesse prestes a salvar uma vida, não de um peixe do aquário, mas de um destino incerto. Para sua surpresa, Clara, hesitante, a entregou a pequena relíquia, o brilho dos olhos de Ana misturando-se com um novo sentimento. A esperança. Mas assim que seus dedos tocaram o caderno, uma voz conhecida cortou o ar. Ana, o que você está fazendo? Era Lucas, aparecendo à porta do café com um rosto de preocupação. Seus olhos se fixaram nos de Clara, depois na mão de Ana, e a tensão voltou a aumentar. É uma situação curiosa, Ana disse, lutando para manter a compostura, enquanto rapidamente abria o caderno. As páginas estavam cheias de anotações, rascunhos e desenhos que, a princípio, pareciam desconexos. Mas, à medida que navegava por elas, sua respiração parou. Tudo começou a fazer sentido. As anotações falavam sobre os experimentos não permitidos. Havia esquemas, nomes e data, um labirinto de revelações. Ana sentiu um frio na espinha. Seria aquilo que pensava. E se tudo que tinha lido no diário de fato se conectasse com o que estava ali? Naquele caderno, Lucas se adiantou, um olhar de espanto no rosto. Ana, você precisa entender que se isso for verdade, pode estar em perigo. Precisamos sair daqui e conversar. Mas antes que ela pudesse respondê-lo, Clara empurrou a cadeira para trás, fazendo um barulho ensurdecedor. Não toque no meu caderno. Você vai se arrepender de ter feito isso. A raiva da líder das zombarias estava agora mais explícita do que nunca. E Ana sentiu a tensão no ar aumentar novamente. Ela precisava decidir rápido. Anotar tudo e buscar a ajuda de Letícia. Mostrar isso para todos ali, ou guardar a informação e usar como trunfo? Enquanto sua mente fervilhava com possibilidades, algo lhe ocorreu. Esse caderno pode ser a chave para tudo. Não posso deixar que eles o destruam. Tudo em sua alma gritava por ação. E as sombras do que poderia acontecer começaram a se formar como um eco de advertência. Eu vou investigar isso até o fim. Decidiu. Mas enquanto a briga se intensificava, uma nova figura surgiu na porta do café. A expressão de autoridade estampada em seu rosto parecia encarnar a gravidade do que estava em jogo. Os olhos de Ana se arregalaram. Precisamos conversar sobre esse caderno agora, disse a figura. E a tensão explodiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Qual seria o próximo movimento de Ana? Ela estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde suas escolhas poderiam ter consequências irreparáveis. Qual seria o destino daquele caderno? Mais importante, qual seria o seu? Capítulo 7. A revelação imperfeital. Clima no café se tornará insuportável. Os olhares se voltaram para Ana, aguardando sua próxima jogada, enquanto o novo arrivista, um professor de olhar implacável, caminhou com passos decididos, como se estivesse prestes a determinar o destino de todos ali. Ana sentiu seu estômago embrulhar. O professor, conhecido por sua fama de rigoroso e impiedoso, tinha a capacidade de desmantelar qualquer discurso com apenas um gesto. Eu não quero nenhuma confusão. É melhor você entregar o caderno, Clara, ele disse, sua voz ecoando na sala como um trovão em um dia ensolarado. Clara, agora com as feições contorcidas em uma mistura de susto e raiva, encostou-se à mesa, como se tentasse absorver a certeza da situação.
Você não tem o direito de se meter na minha vida, professor. Ela retrucou, embora a insegurança em sua postura traísse seu tom desafiador. E você não tem o direito de quebrar as regras. Ele respondeu, sem vacilar. O conteúdo desse caderno pode custar a sua carreira. Ana sentiu a tensão crescer. A palavra regras ecoou em sua mente, como se cada letra estivesse impregnada de significado. Seria esse o momento de expor tudo o que escondera. A pressão de estar no olho da tempestade a envolvia completamente. Calma, calma. Lucas interveio, gesticulando com as mãos na tentativa de acalmar os ânimos. Ainda não sabemos como tudo isso se conecta. Precisamos entender o que os experimentos significam. Seu olhar passava de Clara para Ana, como se tentasse unir peças de um quebra-cabeça intrincado. Mas o professor não estava disposto a esperar. Ana, você não faz ideia do que está se metendo. Melhor você devolver o caderno agora e me acompanhar para conversarmos. Não quero envolver mais pessoas nesse assunto. O tom de autoridade era claro, e Ana percebeu que tinha pouco tempo. O que você quer dizer com isso? Ela se atreveu a perguntar, as palavras saindo mais rápidas do que sua mente conseguia processar. Os experimentos mencionados nesse caderno vão mais longe do que você imagina. Eles não são apenas ilegais, são perigosos. Ele parou, observando a expressão de medo que começava a tomar conta do rosto de Ana. E tem potencial para destruir vidas. Os olhos de Ana brilharam com a menção da verdade. Mas por que você não fez nada? Se isso é tão sério, por que não denunciou? A indignação escapuliu com a pergunta. O professor hesitou, seus olhos parecendo um mar revolto, e Ana percebeu que ele estava se debatendo entre o dever e um segredo mais profundo. Às vezes, nós professores estamos amarrados a protocolos, e há coisas que não podem ser ditas, nem a alunos. Isso é uma desculpa bem conveniente. Clara, alimentando sua resistência, afirmou. O olhar dela transparecia uma mistura de desafio e medo, e naquela fração de segundo, Ana percebeu que Clara também estava perdendo o controle. Ana, sentindo o peso do caderno em suas mãos, lembrou-se das anotações sobre os experimentos e o que aquele conhecimento poderia significar. Se conseguisse escapar da situação, poderia investigar tudo com calma, longe dos olhares e julgações. Mas o que se desenrolava ali tornava-se perigosamente imprevisível. Eu não vou me calar sobre isso, Ana declarou, sua voz agora alta o suficiente para que todos no café escutassem. O silêncio voltou, pesado e cheio de expectativa. Esse caderno pode nos salvar. Não podemos abandonar tudo agora. Era uma carta na manga, mas um chamado ousado para a verdade. Porém, a expressão do professor mudou para algo indescritível. Uma mistura de aprovação e desespero. As consequências são suas, Ana. Você precisa entender isso. Lucas a fitou, com uma expressão de preocupação profunda. Você tem certeza disso, Ana? Podemos não estar preparados para o que vem a seguir. Mas antes que Ana pudesse responder, uma batida forte na porta interrompeu a conversa. Todos se viraram. Um segurança da universidade entrou, acompanhado de um grupo de alunos com rostos determinados. O ar se tornou denso como um véu negro, envolvendo o café em algo que clamava por resposta. Estamos aqui para levar Clara e Ana. A diretoria exige que se expliquem sobre o caderno agora, anunciou o segurança, e as palavras soaram como um sinônimo de prisão. Ana sentiu o frio da iminência do desconhecido, o peso da decisão a pressionar em seus ombros. Ela respirou fundo, seu coração pulsando como um tambor em um desfile. A batalha estava só começando, mas o que quer que acontecesse a seguir poderia ser um divisor de águas. O que elas farão agora? O caderno as levaria para a liberdade ou para o fundo do abismo? Capítulo 8. Rumo ao abismo. A pressão do momento se intensificou. Ana sentiu que o ar se tornava escasso, como se cada respirada fosse uma luta. Seus olhos correram pelo café, capturando os rostos de alunos que observavam com curiosidade e temor. O pronunciamento do segurança ressoou como um eco ameaçador. Em um instante, toda a sala parecia estar contra elas. Clara lançou um olhar desesperado para Ana. O que vamos fazer? A voz dela tremia,
revelando um misto de medo e adrenalina. Ana balançou a cabeça, tentando reunir suas ideias. Não podemos deixar que eles nos levem sem uma explicação, disse, sentindo a urgência pulsar em seu peito. Temos que agir. O que temos para agir? Clara retrucou, sua frustração brotando como uma fonte represada. O caderno. É só um pedaço de papel. Ana. Eles podem fazer o que quiserem com a gente agora. O segurança avançou, os olhos frios como aço, apontando para Ana. Chega de conversa. Se realmente se preocupavam com isso, teriam entregado o caderno ao invés de levantar suspeitas. Um silêncio denso caiu sobre o grupo. Ana apertou o caderno contra o peito, como se buscasse proteção ali. Não vou deixar isso acontecer. Temos que ir. Pode ser a nossa única chance de entender o que está acontecendo. Lucas, que até então permanecerá em um canto, decidiu-se intervir. Preciso saber o que está nesse caderno. Se isso realmente for perigoso, eu tenho o direito de saber. Sua voz era alta e determinada, mas a insegurança nas pontas dos dedos traía seu nervosismo. Não se trata só do caderno, Lucas, Ana respondeu, seu olhar se firmando no de Clara. Se não contarmos a verdade, estaremos nas mãos deles para sempre. Somos mais do que um caderno. O olhar do professor parou na direção de Ana, como se esperasse que ela se jogasse de cabeça na confusão. Você está se colocando em risco, Ana. Não sabe as implicações disso, ele advertiu. Mas Ana não estava disposta a ouvir. E o que você fez para nos proteger? Estava esperando que essa situação se resolvesse sozinha. Ela lançou um olhar desafiador para o professor. Antes que o professor pudesse responder, os murmúrios na sala dispararam como um vírus. Estudantes começaram a sussurrar, trocando informações, rumores e olhares cúmplices. Um dos alunos avançou um passo à frente, encarando o segurança. Isso não é justo. Elas têm direito a se defender. O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca, inflamando a energia no ambiente. Vocês estão se metendo em algo que não entendem. O segurança pronunciou, tentando manter a ordem, mas o clamor das vozes crescendo fez seu tom esmorecer. Se não nos deixarem sair, não seremos os únicos avivando a chama da resistência. Clara gritou, o som da sua voz cortando a tensão. Ana percebeu que a sala estava mudando. A determinação daqueles alunos deixava uma fresta de esperança. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que a diretoria controle nossas vozes. O caderno é apenas o começo. E, enquanto as indecisões se transformavam em convicção, Ana levantou o caderno na direção do grupo e gritou: vamos revelá-lo. Vamos mostrar ao mundo o que esses experimentos realmente significam. Nesse instante, as vozes do grupo se uniram em um coro poderoso que ressoava pelos ares. A verdade não pode ser silenciada. O segurança olhou ao redor, percebendo que a pressão estava se revertendo. Ele hesitou. Uma dúvida paralisante agora ocupava seu olhar. Isso deu a Ana e Clara a oportunidade de agir. Elas avançaram, passando pelo segurança que, em um momento de hesitação, não as impediu. Rápido! A porta! Lucas gritou, puxando Clara e Ana para longe da confusão. O corredor da universidade se mostrava como uma fenda de liberdade. Mas, enquanto corriam, Ana sentiu um arrepio na nuca, como se um olhar maligno a seguisse. Uma percepção aterradora a atingiu. Elas podiam ter escapado, mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando, e a sombra da diretoria se aproximava. Não podemos parar agora, Ana sussurrou, ofegante. Tenho a impressão de que isso é apenas o começo do que nos espera. Mas a pergunta que fervilhava na mente de todos era: quem estava realmente no controle dessa história macabra? A resposta estava nas páginas do caderno, e Ana sentiu que cada parada poderia ser um passo em direção ao abismo que agora se desenhava à sua frente. Capítulo 9. A verdade quebrada. A adrenalina ainda pulsava nas veias de Ana quando ela e as duas amigas não pararam até longe do edifício. A universidade, um labirinto de corredores e escadas, agora parecia um campo de batalha. O grupo de estudantes que antes observava em silêncio agora estava unido, formando uma onda de insurreição que reverberou por cada canto. Mas acima da euforia, havia um resquício de medo, uma sombra inegável que insistia
em seguir seus passos. Precisamos encontrar um lugar seguro, Lucas sugeriu, já tentando ajustar o cabelo desalinhado. Eles não vão parar por aqui. Ana concordou e puxou Clara para junto de si. Elas se aproximaram de uma sala de estudos, onde algumas cabeceiras ainda estavam viradas. O ambiente, geralmente cheio de risos e murmúrios, agora parecia um esconderijo, uma caverna dentro do próprio inferno acadêmico. Do que estamos fugindo exatamente? Clara questionou. Sua expressão confusa refletia o peso dos acontecimentos. Do segurança? Da diretoria? Ou da verdade? Ana olhou para o caderno, agora deitado à sua frente, clamando por atenção. Talvez de todas as coisas, ela respondeu, a angústia ecoando em sua voz. Temos que abrir isso. A verdade é a nossa única arma. Com mãos trêmulas, Ana folheou as páginas amareladas. Pequenos esboços e anotações cruas espalhavam uma rede de informações que poderiam fazer o mundo ao seu redor desmoronar. Cada palavra, cada traço parecia pulsar com uma urgência vital. O que aqueles documentos realmente traziam? Ela mal podia acreditar que era responsável por revelar um mistério tão profundo. Olha aqui, disse Lucas, apontando para um gráfico inquietante. Esses dados são de experimentos científicos sobre controle mental e manipulação de comportamento. Isso é doido. E se forem reais? Clara murmurou, a expressão dela começando a se transformar de preocupação em horror. O que eles estão planejando com a gente ou com outros alunos? Ana respirou fundo. As perguntas estavam se acumulando como nuvens escuras. Com as mãos ainda tremendo, ela virou outra página e viu um nome que fez seu coração parar. Doutor Amaral. Era o mesmo nome que ela ouviu em sussurros nos corredores da universidade. Uma figura enigmática, um professor que sempre trouxe consigo um ar de mistério, e agora, uma aura ameaçadora. O que ele tinha a ver com qualquer coisa? Isso não é só sobre a gente, é sobre todos os alunos. Ana percebeu, os olhos arregalados enquanto a verdade se solidificava em sua mente. Precisamos divulgar isso. Precisamos fazer barulho antes que seja tarde demais. Lucas e Clara trocaram olhares nervosos. A ideia de expor a verdade era tentadora, mas ao mesmo tempo aterrorizante. O que aconteceria se a diretoria descobrisse? O que aconteceria com elas? Mas de repente, o silêncio ensurdecedor foi rasgado por um barulho de passos se aproximando. O coração de Ana disparou. Elas tinham pouco tempo. Entrem no armário. Ana sussurrou, apontando para um armário perto da porta. As três se empurraram para dentro, o espaço apertado e abafado. O cheiro de madeira antiga invadia as narinas delas enquanto o som se aproximava, cada passo arrastando a atenção para um novo nível. Na escuridão, Ana podia ouvir seus próprios batimentos cardíacos e a respiração apressada de Clara. O som estava cada vez mais próximo, e a incerteza tomou conta. Quem chegava? Poderiam ser aliados ou inimigos. A porta da sala se abriu com um rangido que fez Ana sentir um nó na garganta. Entre os feixes de luz, uma silhueta imponente se desenhava. Onde elas estão? A voz rouca ressoou, carregada de autoridade. Era o segurança. Mas havia algo mais no ar. Um odor de traição. E ao lado dela, o nome de Doutor Amaral martelava na mente de Ana. Não havia como voltar atrás. Elas estavam em uma encruzilhada. O que elas fariam a seguir poderia mudar, não apenas suas vidas, mas todo o cenário acadêmico em que estavam inseridas. Então, um pensamento escapou dos lábios de Ana. Quase uma premonição. Caso contrário, estamos perdidas. O pesadelo estava apenas começando. Qual seria o próximo passo? Elas tinham coragem para enfrentar a verdade, encurralada diante delas. Capítulo 10. O lado sombrio da verdadeiro armário estava escuro, e a pressão do medo era palpável. Cada segundo dentro daquele espaço apertado parecia uma eternidade. Ana sentia que o ar ficava denso, como se a umidade drenasse os últimos vestígios de esperança. O som de passos se tornando mais intenso, como um tambor que marcava o ritmo de um pesadelo, fez seu coração acelerar ainda mais. O que vamos fazer? Sussurrou Clara, com os olhos arregalados, agarrando o braço de Ana com força. A resposta não vinha,
e o desconforto aumentava, quase a engasgando. Se saíssem agora, seriam facilmente descobertas. No entanto, permanecer ali era como aceitar cada uma das incertezas que as envolviam. O peso sobre suas mentes crescia, e Ana percebeu que aquela não era apenas uma questão de escapar do segurança. Era sobre encarar a verdade que as perseguia. Pode ser o segurança ou alguém da diretoria, murmurou Lucas, seu rosto pálido à luz fraca que filtrava pelas frestas do armário. Precisamos ser estratégicos. Finalmente, a silhueta imponente do guarda apareceu em seu campo de visão. Ele entrou na sala, seus passos lentos ecoando, fazendo o espaço parecer ainda mais claustrofóbico. A tensão era tão intensa que Ana sentiu como se fosse sufocar. Sei que estão aqui. Não adianta se esconder. A voz do segurança ressoou, como um trovão. Escutem. Não precisam complicar as coisas. Se saírem agora, tudo ficará bem. Ele tá mentindo. Clara sussurrou, seus olhos brilhando com medo. Não podemos confiar nele. Ana respirou fundo. A confiança era uma coberta fina que não podia aquecer a verdade. E se ele estiver dizendo a verdade? E se houver outro jeito de sairmos dessa? A ideia, embora arriscada, começou a tomar forma em sua mente. Uma voz que ecoava em sua consciência. Era hora de enfrentar o que as estava aterrorizando. Precisamos de uma distração, disse ela, um plano rapidamente se formando. Lucas, você vai sair primeiro e chamar a atenção dele. Depois, nós vamos. O que? Espera. Lucas hesitou, mas Ana já o empurrou suavemente para fora da porta do armário. Os olhos de Lucas brilharam com determinação, e ele respirou fundo. Abriu a porta com um movimento decidido, saindo da escuridão, e Ana teve certeza de que não havia como voltar atrás. O segurança virou-se em choque. Oi, você não pode ficar aqui. Lucas gritou, tentando parecer mais confiante do que realmente estava, enquanto Ana e Clara se espremiam pelo vão do armário. A cena era uma mistura de desespero e coragem. Volte para dentro, idiota! O segurança gritou, movendo-se com rapidez, mas Lucas já havia conseguido o que queria. Distrair o guarda o suficiente para que as meninas fugissem. O coração de Ana batia tão forte que mal conseguia ouvir Clara seguir seus passos. Elas correram pelo corredor sem olhar para trás, seus pés ecoando naquelas paredes que agora se mostravam como um labirinto sem fim. Cada curva, cada sala que passavam era uma lembrança do que estavam prestes a deixar para trás. Precisamos chegar à sala dos professores, Clara ofegou, seus olhos cheios de determinação. Lá, podemos encontrar mais provas. Precisamos confirmar tudo isso antes de qualquer coisa. Ana balançou a cabeça. A ideia parecia ousada, avassaladora até. O que mais encontrariam? A escuridão da verdade a cercava, e o medo da descoberta era como um monstro pronto para se manifestar. Enquanto corriam, um grito cortou o ar. Era Lucas. O som das portas sendo arrombadas ecoou, e a adrenalina disparou novamente. Ana, Clara, voltem. O chamado desesperado atingiu-as como uma lâmina afiada. Sem hesitar, Ana parou. Olhou para Clara, a angústia refletida em seu olhar. Temos que voltar por ele. Mas um novo grito ecoou, agora mais alto, trazendo consigo um sentimento de que estavam prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Mas e se for uma armadilha? Clara hesitou. E se você não pode deixar um amigo para trás? Ana interrompeu, a determinação queimando em seu peito. Elas não podiam viver com o peso daquela escolha. Então, com o coração na garganta, elas correram de volta. A verdade estava ali. Mas a pergunta que pairava no ar era se elas estavam realmente prontas para enfrentá-la. Que segredos sombrios a universidade ainda escondia? O que mais Lucas havia descoberto? Enquanto voltavam para a cena do confronto, um mistério se desdobrava, e uma nova sombra ameaçava apontar para a verdade. Uma verdade que poderia mudar tudo. E se aquelas revelações não fossem do jeito que imaginavam? Capítulo 11. A revelação PSA. As pernas de Ana pareciam pesadas, desafiando cada impulso que seu coração gritava para segui-la. Clara estava logo atrás, ofegante, mas determinada, como se uma corda invisível as unisse a um destino que ainda não podiam ver.
O eco do grito de Lucas ainda reverberava em suas mentes, um lamento que as trazia de volta à realidade enquanto corriam. Se ele estiver certo e você não voltar, o que vai ser de nós? Clara perguntou, a voz trêmula. A dúvida era uma sombra persistente, mas Ana não tinha tempo para pensar nisso agora. O que realmente importava era tirar Lucas daquela situação. Logo. Elas chegaram à porta que levava ao corredor onde a confusão estava acontecendo. Um lampejo de luz do fim do corredor lançava sombras dançantes, e os sons de vozes elevadas se misturavam ao barulho crescente de algo se quebrando. Ana trocou um olhar resoluto com Clara, um pacto silencioso de que não havia volta. Vamos! Ana sussurrou, emperrando a porta com cautela. Assim que atravessaram o limiar, o caos se revelou diante delas. Lucas estava encurralado contra a parede, as mãos levantadas, o segurança à sua frente com uma expressão determinada. O ambiente estava pesado, como se a tensão criasse uma atmosfera elétrica. Lucas estava agitado. Ana, Clara, eu descobri uma coisa. Ele olhou para as garotas, desesperação em seus olhos. Não podem deixar que ele, o segurança se virou rapidamente, sua expressão agora focada. Vocês precisam sair daqui. Ele gritou, sua voz ecoando pelo corredor vazio. Não é o que vocês estão pensando. Ana sentiu um calafrio, mas não podia recuar. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu mais firme do que achou que seria. O segurança hesitou, uma fração de segundo, mas o suficiente para que Ana sentisse que havia mais nessa história do que havia imaginado. Eu estou tentando proteger vocês, ele disse, a tensão em seu tom quase soando genuína. Proteger de quê? Clara perguntou, a coragem nas palavras soando quase desafiadora. O clima estava denso, como se a verdade estivesse prestes a emergir das sombras, e Ana sabia que esse momento era crucial. Tudo o que descobriram, cada pista, a levava a este instante. Lucas respirou fundo. Descobri que isso tudo é parte de um esquema muito maior. Pelo que eu vi nas pastas, há coisa forte demais acontecendo nessa universidade. E não é só sobre nós. As palavras de Lucas caíram como uma bomba no silêncio do corredor. Ana sentiu seu coração parar, o medo misturado com uma inquietação crescente. O que você quer dizer com esquema? Notas fraudadas, manipulações e coisas que envolvem a diretoria. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas e estão limpando tudo. Se nós falarmos, não sei o que podem fazer, ele disse, a voz falhando de tensão. Outra vez, o segurança tentou intervir. Chega. É melhor vocês irem embora. Confiem em mim. Não há como vocês vencerem isso. Mas a determinação de Ana queimava mais forte do que seu medo. Não vamos a lugar nenhum sem Lucas. Ela olhou para ele, desafiadora. Podemos lutar contra isso. Mas antes que mais alguma palavra pudesse ser trocada, uma luz forte iluminou o corredor, tornando tudo ao redor mais sombrio. Era como se uma tempestade de revelações se aproximasse. Ana virou-se para Clara, e as duas se atraíram como magnetos, determinadas a não deixar Lucas para trás. Precisamos sair agora. Clara puxou a mão de Ana, mas a necessidade de entender a verdade sobre o que estava acontecendo a mantinha firme no lugar. Enquanto o clima ficava mais pesado, uma escolha se formou na mente de Ana. Ir à luta e descobrir tudo, ou se entregar ao medo e ao desconhecido. A urgência de sua decisão foi cortada por um som estrondoso, como se o prédio estivesse se preparando para desabar. O que foi isso? Lucas gritou, e a incerteza parecia no ar. Precisamos agir rápido. Ana sabia que o tempo não estava a seu favor. Aquela estrutura estava prestes a revelar os segredos que mantinham ocultos. O que elas fariam em seguida iria definir não apenas o futuro delas, mas a verdade que podia mudar a vida de muitos. A pergunta que agora pairava era se a coragem era suficiente para enfrentar a tempestade que se avizinhava. O que mais elas estavam prestes a descobrir? E a que custo? Capítulo 12. A tempestade se aperrioxemiana, sentiu a adrenalina pulando nas veias. O som alto ecoava de novo, um estrondo que parecia vir da base do prédio, e um frio percorreu sua coluna. O que está acontecendo? Clara perguntou,
sua voz tremendo. Era uma mistura de medo e determinação que a mantinha ao lado de Ana. O prédio não vai aguentar. Lucas gritou, sua expressão agora mais pálida. Temos que sair antes que a estrutura desabe. Ana olhou fixamente para o segurança, sua mente fervilhando com perguntas. O que você sabe? Que tipo de esquema é esse? O tempo parecia escorregar entre seus dedos enquanto o pânico se manifestava em sua frente. Eu não posso falar aqui. É perigoso. O segurança respondeu, seu olhar nervoso se movendo ao redor, como se estivesse esperando uma ameaça. Temos que ir, agora. Estamos tão próximos da verdade. Clara protestou, quase em um sussurro, enquanto o chão tremeu outra vez sob seus pés. A resistência que Ana sentia dentro de si se transformava num rugido interno, exatamente como o caos ao seu redor. Vamos, Ana. Clara puxou o braço dela. Precisamos nos afastar daqui antes que algo pior aconteça. Mas Ana estava fixada nos olhos de Lucas. Ele oferecia um mix de medo e esperança que a deixava indecisa. E se ele estiver certo? Ana pensou. E se o que Lucas descobriu realmente for a chave para a salvação de todos nós? Ela olhou para o segurança. Você está nos protegendo ou nos manipulando? Isso é tudo parte do plano deles. A confusão em sua mente começou a misturar-se com a certeza. Era hora de agir. Antes que o segurança pudesse responder, uma nova onda de ruído fez o teto vibrar. As luzes piscaram, e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se uma mão invisível a estivesse apertando. Está vindo, gritou Lucas, seu corpo se encolhendo em defesa. Foi nesse instante que Ana tomou uma decisão. Não vamos nos deixar levar pelo medo. As palavras saíram mais ousadas do que pretendia, mas a determinação a aquecia. Então vamos descobrir a verdade. A declaração ressoou entre elas, e Clara assentiu, impulsionando-se para frente. Se estavam em perigo, que ao menos fosse em busca de respostas. Se você realmente está tentando ajudar, então venha conosco, Ana disse ao segurança. Nós não vamos correr sem saber o que está acontecendo. Ele hesitou, seu olhar passando de Ana para o corredor cheio de sombras. Vocês não sabem no que estão se metendo, a verdade sempre vem à luz. Ana insistiu, fixando um olhar intenso nele. E nós temos que saber antes que tudo isso desabe sobre nossas cabeças. De repente, um novo estrondo ressoou como um trovão, e o chão sob eles parecia se abrir. Ana agarrou a mão de Clara, encarando Lucas e o segurança. Agora é tudo ou nada. Segue Messi. O segurança finalmente cedeu, e eles começaram a correr pelo corredor, cortando o ar cheio de tensão e incerteza. O barulho de objetos se quebrando atrás deles só alimentava a pressa. Para onde estamos indo? Clara gritou, os passos pesados marcando o ritmo do pânico crescente. Em direção ao escritório da diretoria. Lucas respondeu, a voz entrecortada. Se há algo documentado, vamos encontrar. Ana sentiu o sabor do medo misturado à adrenalina. A cada corrida em direção à verdade, mais ela se convencida de que a vida como conhecia nunca mais seria a mesma. Quando chegaram à porta marcada com a placa diretoria, seu coração martelava no peito. Nessa hora, uma última explosão fez o teto tremer, quase fazendo Ana ir ao chão. Finalmente, com um último empurrão, Ana forçou a porta a abrir e o grupo entrou no escritório, ofegante e em desespero por respostas. As paredes estavam cobertas de pastas e documentos, uma possível mina de ouro de informações escondidas. Mas a revelação estava prestes a acontecer. Um papel em cima da mesa chamou sua atenção, e ao se aproximar, Ana pôde ver um nome que a fez congelar. A conexão direta com alguém que ela nunca imaginou que estivesse envolvida. Ana, Clara começou, com um tom de voz que não deixava dúvidas. Você precisa ver isso. E assim, enquanto a tempestade rugia do lado de fora, a verdade estava prestes a emergir com a força de um furacão. Qual seria a consequência dessa descoberta? Poderiam eles se salvar antes que a verdade chegasse a eles? Ana agarrou o papel, e ao ler, seu coração disparou. O documento revelava a ligação de Dr. Amaral com um projeto secreto, envolvendo os experimentos não autorizados que afetavam estudantes. Os rostos de seus colegas,
que ela conhecia e que haviam sido maltratados, começaram a cruzar sua mente. Não pode ser verdade. É. Clara exclamou, apontando para uma tabela repleta de números e nomes. Isso é uma lista de alunos que foram utilizados nesses experimentos. Eles estão manipulando nossas mentes. E não têm ideia. A indignação nas palavras dela reverberou nas paredes do escritório. Lucas, estupefato, observou a mesa coberta com mais pastas, cada uma possivelmente carregando segredos de anos. Precisamos coletar tudo isso e tornar público. Isso não pode ser escondido. Ele começou a revirar os arquivos, enquanto Ana sentia uma mistura de medo e esperança. Se tudo o que estavam descobrindo fosse verdade, isso poderia acabar com a sórdida realidade que a universidade tentava esconder. Antes de fazermos qualquer coisa, precisamos garantir nossa segurança. Não sei se podemos confiar no segurança, Ana avisa, olhando para ele. Você tem certeza de que está do nosso lado? O homem mordeu o lábio, como se hesitasse em assumir uma posição. Eu quero ajudar, mas as consequências disso são pesadas, ele advertiu, olhando para a porta como se algo pudesse entrar a qualquer momento. A diretoria não vai parar por nada. Eles estão desesperados para manter isso em segredo. Mas Ana já estava decidida. Se não fizermos nada, eles vão continuar fazendo isso com outros alunos. Precisamos parar isso de qualquer jeito. Com determinação, ela olhou para Lucas e Clara que a apoiaram, cheias de fé e coragem. Não havia como retroceder naquele momento. O barulho de passos pesados se aproximava do escritório, e a adrenalina começou a percorrer o corpo de Ana novamente. Eles vêm. Temos que agir agora. Com pressa, Ana começou a organizar os documentos mais impactantes, enquanto Clara escrevia anotações rápidas sobre tudo. Lucas vasculhava freneticamente, tentando encontrar um pendrive ou um dispositivo para copiar as provas. Aqui, ele gritou, encontrando uma pequena máquina de cópia. O tempo estava contra eles e o pânico começava a aumentar. Precisamos de evidências. Vamos fazer cópias de tudo. Enquanto os papéis eram transladados, o segurança parou a poucos passos deles, seu olhar determinado. Vocês estão sendo muito imprudentes. Saibam que isso pode acabar muito mal. Não vamos permitir que nos calem mais. Ana gritou. Se você realmente quer ajudar, então ajude-nos a sair daqui. Estou no meio disso, mas você não sabe o que está invocando, ele respondeu. Sua voz baixa, mas com um toque de preocupação genuína. Vocês estão mexendo com forças que não compreendem. Ana olhou para os rostos de seus amigos, refletindo a determinação nas suas expressões. Nós sabemos o que está em jogo, e não temos mais tempo. Quando eles ouviram o barulho de alguém se aproximando, Ana teve uma ideia. Vamos usar esse burburinho a nosso favor. Se formos rápidos e discretos, podemos nos infiltrar na sala de controle do sistema da faculdade. Se conseguirmos, podemos divulgar tudo por lá. O grupo concordou de imediato, sabendo que a coragem os guiaria não apenas a encontrarem a verdade, mas também a protegerem os outros estudantes que poderiam ser vítimas desse esquema hediondo. Porta a porta, sem fazer barulho. Lucas sussurrou. Agora. O plano se desenrolou, e enquanto se apressavam em corredores escuros, Ana sentia a adrenalina correr em seu sangue. A verdade estava ao alcance e a esperança a guiava como uma luz na escuridão. Enquanto se aproximavam da sala de controle, a sensação de que estavam prestes a cruzar uma linha irreversível provocava um frio na espinha de Ana. E se falhassem? E se fossem pegos? Mas o que poderia ser pior do que permanecer em silêncio? Atados pelos medos e suas vozes abafadas, eles chegaram à porta, o peso das consequências do lado de fora, mas a coragem flamejante dentro deles. O que quer que acontecesse a seguir moldaria não apenas o futuro de cada um deles, mas também a integridade da universidade e todos que a frequentavam. Com o último olhar entre eles, Ana tomou a frente e virou a maçaneta. Por todos aqueles que não têm voz, aqui vamos nós. E com isso, ela empurrou a porta para abrir um mundo de verdades que logo seriam reveladas. Agora, o que aconteceria a partir desse momento? O que a tempestade desencadeada por suas ações poderia criar? A batalha pela verdade estava apenas começando.
E essa é a parte mais intensa da história. Não perca a oportunidade de se seguir e apoiar nosso canal, porque a verdade está prestes a ser revelada com maiores detalhes. Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora, isso é crucial para alimentar o algoritmo e nos manter motivados. Comente suas reações e teorias sobre essa incrível conclusão. Suas opiniões são essenciais. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa energia e se juntar ao nosso movimento por mudanças e revelações. Você precisa fazer parte disso. Vamos juntos!